Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre mobiliário, desde o princípio, as primeiras peças, até chegar nos dias atuais. A história do mobiliário. Vamos lá? História do mobiliário. A história dos móveis desenvolve-se a partir do momento que o homem deixa de ser nômade, ou seja, desde o momento que passa a possuir uma habitação fixa e acompanha sua história política, social e artística até a atualidade. Ao longo do tempo, os móveis foram evoluindo ao lado das necessidades humanas, a capacidade técnica e a sensibilidade estética. Deste modo, a sua caracterização varia muito de acordo com a região e a época, podendo-se fazer uma divisão por períodos ou estilos que se inserem mais ou menos dentro dos grandes movimentos da história da arte. Período Paleolítico. As cavernas em que os homens viviam no período paleolítico eram praticamente vazias, sem mobília. No entanto, já começava o processo de nascimento da mobília, utilizando o empilhamento de pedras que faziam o papel de bancos, cadeiras e sofás. Os primeiros móveis surgiram no período neolítico. Os arqueólogos encontraram amontoados de pedras que possuíam o formato de uma possível estante e de uma cama. Essa descoberta é de um sítio arqueológico datado de 3180 a 2500 a.C., localizado na praia de Shakra-Brae, no norte da Escócia. Para não nos estendermos em várias peças de mobiliário, vamos discorrer a respeito da evolução das cadeiras e poltronas no período da história. No Egito, os tronos e cadeiras cerimoniais eram revestidos de ouro e prata, enquanto a mobília utilitária possuía poucas decorações. Preservar os mortos e seus pertences possibilitou a descoberta de vários móveis em tumbas como as da rainha Etéferes e a do jovem faraó Tutankhamon. Na Grécia, as cadeiras são divididas em modelos de honra usados em cerimoniais ao ar livre e de uso comum. O mobiliário grego possui proporções mais harmônicas, com assentos mais baixos e dimensões menores do que os modelos egípcios. A cadeira Clismos era voltada ao universo feminino. Em Roma, entre os móveis de assento, o lectus era um dos mais importantes. Presente na maioria das casas romanas, suas funções eram variadas: descanso, fazer refeições e conversar, com os seminários, e utilizando como assento e repouso, sobretudo em cerimônias e banquetes. Bizâncio. O trono de Maximiano é uma escultura em relevo de marfim projetada para o uso da igreja, mas mostra a decoração rica e elegante do mobiliário bizantino. O uso das cores era muito presente tanto nas construções como nos objetos. Idade Média. Era comum modelos dobráveis ou desmontáveis, mobílias transportadas em viagens com múltiplas funções, como móveis de assento servindo para guardar ou armazenar utensílios. Considerada a Idade das Trevas, a Idade Média trouxe uma luz para a história do mobiliário. Renascimento. Os móveis deixam de ser peças isoladas e tornam-se parte do projeto da residência. A mobília de luxo ainda é rara, prevalecendo características ainda medievais no mobiliário. No norte da Europa, o Renascimento alemão ficou marcado pelos artesãos arquitetos. Eles faziam referências arquitetônicas em seus mobiliários, trazendo enquadramentos arquiteturais em escala de armários, com frontões, frisos e colunas. Essa técnica decorativa fazia com que os armários lembrassem palácios. Barroco. Os móveis de assento modificaram-se sob influência do comércio com o Oriente e os encostos vazados da Índia, como forma de diferenciar as peças e também economizar nos materiais empregados. Os móveis barrocos são peças fortes, com volumes intensos e de grande dramaticidade para o ambiente. Por isso é importante saber equilibrá-los com o restante do ambiente. Império.
No estilo Império, nota-se a predileção por cores escuras e fortes, o mobiliário mostrando, inclusive, ornamento de caráter revolucionário e militar. O estilo Império é um estilo arquitetônico de decoração de interiores, mobiliário e moda em geral, que se desenvolve em França no início do século XIX e se insere dentro do espírito neoclássico. Esse período pode se delimitar entre aproximadamente 1803 e 1815, altura da proclamação do Primeiro Império Francês, por parte de Napoleão Bonaparte. Rococó. O mobiliário rococó corresponde aos padrões da etiqueta e do comportamento da corte, demonstrando a preocupação com o conforto e a privacidade. Eram características do rococó linhas curvas e delicadas, suavidade das cores, design elegante, gosto refinado e elegante. Neoclassicismo. O neoclassicismo, ou novo classicismo, buscava, com a referência clássica, uma valorização dos princípios da arte como fonte de inspiração. Móveis influenciados pela arte grega, romana, renascentista e barroca. O móvel neoclássico apresenta 3 fases. Na primeira é imposto pela classe alta intelectual, apresentando um estilo leve e elegante, de acordo com o requinte da sociedade do século XVIII. Na segunda, converte-se num estilo pesado e aparatoso, que corresponde à época do Império. Na terceira fase, é influenciado pela crescente industrialização, conservando ainda sua inspiração clássica e dando origem ao estilo restauração, que irão fazer do móvel moderno um objeto funcional e não uma peça de arte. Então, pessoal, como nós vimos no dia de hoje, toda a evolução de um mobiliário, no caso a cadeira, desde o Paleolítico até o Neoclássico. Na próxima aula nós vamos continuar até chegarmos aos dias atuais, tá bom? Aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau!